Grandes investimentos públicos, de onde é que vem esse dinheiro? Bom, esse dinheiro, naturalmente, que resulta dos réditos do país que existem e que é preciso mobilizar. Mas isso implica, de facto, opções. Isso implica, por exemplo, considerar-se inaceitável que, numa altura de crise económica ou financeira, grandes empresas e os bancos, por exemplo, continuem a poder acumular lucros absolutamente fabulosos. O BES acabou de anunciar que no primeiro semestre alcançou lucros de mais de 2 centenas de milhões de euros. A Galp e EDP, por exemplo, acumulam centenas de milhões de euros que poderiam ser mobilizados e deveriam ser mobilizados exatamente para esses grandes projetos, porque esses projetos não são apenas um instrumento de criação de emprego. Esses projetos têm uma natureza estrutural, são um investimento, permitem exatamente que o país possa ter aquele desenvolvimento que ele tem condições naturais para ter. E de que forma é que o Estado e o Governo podem aliciar a banca privada e as grandes empresas privadas para estes projetos nacionais? Vamos lá ver, não é um problema de aliciar, é um problema de opção. A questão é que, se nós temos um governo que é eleito com o voto da maioria dos... O governo não é eleito, a Assembleia da República que é, entendamos. Mas temos um governo que tem o suporte, tem o apoio da grande maioria dos cidadãos e obteve esse apoio com base num programa de política económica, e ele deve executar essa política económica ao serviço do povo português. E, portanto, ao serviço do povo português, isso implica fazer opções. Opções que passam designadamente, por exemplo, por uma alteração da política fiscal, em termos de tributar a grande riqueza, os rendimentos do capital, em particular do capital financeiro e especulativo, e aí ir buscar exatamente os meios financeiros que nós necessitamos. Implica, por exemplo, opções. Portugal não precisa de F-16 e provavelmente não precisa de submarinos para coisa nenhuma, mas e também não precisa de estar na NATO, ou precisa? Não precisa rigorosamente estar na NATO, muito menos precisa de se envolver em guerras que são completamente estranhas e que visam apenas a defesa de interesses completamente imperialistas, mas, pelo contrário, precisaria de ter ou uma marinha, ou até um corpo especial, eu defendo isso, que Portugal devia ter um corpo do tipo da Guarda Costeira Americana, com funções de fiscalização e patrulhamento das nossas águas territoriais, de combate ao tráfico de droga e até de seres humanos, e as operações de busca e salvamento, que nós nos arriscamos muito rapidamente a perdê-las para os espanhóis, se continuamos a desvalorizar essa componente. E, portanto, é um problema de opção. E a questão está em saber se nós queremos ir por esse caminho ou se queremos continuar a seguir o caminho. Estamos a falar de opções estratégicas também a nível internacional. Não estar na NATO também significa não estar na União Europeia. É isso que esse problema hoje não se coloca, mas significa outra coisa. Significa, por um lado, fazer uma coisa que nunca se fez até hoje. É preciso ver que a nossa integração na União Europeia, em vez de se ter traduzido na mobilização dos milhões, e vieram milhões da União Europeia, para modernizar e apetrechar a nossa economia, pelo contrário, esses milhões foram, no fundo, os 30 dinheiros da traição nacional em que consistiu nós aceitarmos abater a nossa capacidade produtiva. Quer dizer, veio dinheiro da Europa para a agricultura, mas em vez de ter servido para modernizar a agricultura, serviu para abater árvores. Veio dinheiro da Europa supostamente destinado às pescas, mas em vez de nós termos substituído a nossa frota pesqueira, sobretudo artesanal, com embarcações, digamos, ultrapassadas, tecnologicamente ultrapassadas, pouco seguras, por uma frota pesqueira moderna, avançada, capaz, esse dinheiro serviu para abater embarcações. Portanto, todo o processo de integração europeia se traduziu num corte sucessivo da capacidade produtiva do país, ao ponto de o tornar num país, tal como está hoje, é um país inviável. Um país que importa 80% daquilo que consome e que não tem indústria e que não tem um setor terciário de qualidade, é o país que está a condenar os jovens àquilo a que está a condenar, que são aos empregos precários, dos 500 euros, é o desemprego ou o subemprego, são os contratos a prazo, e um país que faz isto à sua juventude é um país que se está a matar a si próprio. Garcia Pereira, nas últimas eleições europeias valem o que valem em termos de aferição de como é que os portugueses hão de votar nas legislativas. Há uma coisa que sai daqui, os portugueses dispersaram o seu voto muito mais do que noutros jatos eleitorais. Que é um progresso enorme. O objetivo do PCTP-MRPP é conseguir um deputado na Assembleia da República, provavelmente será com certeza, e qual será a função? E havendo aqui a possibilidade de haver uma eleição muito disputada e um PS, um PST muito perto um do outro, para que lado da balança é que o PCTP-MRPP vai pender? Não há que pender para nenhum desses lados da
balança, na medida em que eles são hoje dois partidos essencialmente iguais. É preciso dizer isto com toda a clareza. Quer dizer, se o PSD representa e representou nos seus anos de governação a aplicação de políticas neoliberais e defesa dos interesses do grande capital financeiro, o governo de Sócrates fez rigorosamente a mesma coisa. O PS de Sócrates é hoje um partido completamente cristalizado à direita. Aliás, eu tive a oportunidade de chamar a atenção para a circunstância singular de pessoas, digamos, às quais o país deve, e que devem merecer a nossa consideração, como o Dr. Mário Soares, que passaram os últimos anos a criticar as políticas neoliberais no mundo inteiro, depois vêm propor que os portugueses votem em Portugal precisamente naquele que foi o aplicador dessas políticas neoliberais cá dentro. Votar em Sócrates nestas eleições é a mesma coisa que votar em Bush, se ele voltasse à América, ou votar em Durão Barroso na União Europeia. E, portanto, os portugueses... E esse é um progresso importante que se conheceu nas eleições europeias, foi rejeitar essa tentativa de lhes condicionar a escolha, e aí os média também têm responsabilidade, ao quererem apenas organizar entrevistas entre os representantes do PS e do PSD. Não é o nosso caso aqui na RTP, como já lá vamos. Mas nós estamos mesmo a terminar o tempo. Mas só para dizer que o resultado dessas eleições o que mostrou é que, ao contrário de outras, as pessoas começaram a compreender que a opção de correr com o engenheiro José Sócrates não é votar na doutora Manuela Ferreira Leite. Isso só acontecerá se as pessoas decidirem votar. E as pessoas devem procurar uma alternativa fora, contra essa política. E a eleição de um deputado do PCTP-MRPP, julgo que representa também uma garantia, que se há alguma coisa que os nossos adversários, até eles, reconhecem, é que a nossa voz é uma voz que diz as verdades que têm de ser ditas, por mais incómodas que sejam, que não se deixa constranger nem amedrontar, que não se deixa comprar nem corromper. E uma voz dessas, para rasgar novas perspectivas para o povo português, que dê corpo à política progressista de que o país está a necessitar, para o programa de verdadeira salvação nacional de que o país, que está à beira da catástrofe, que está numa crise profundíssima e que está a condenar a sua juventude a um beco sem saída, necessita, essa voz seria seguramente muito importante. Garcia Pereira, foi um gosto tê-lo aqui na RTPN a explanar as posições do PCTP-MRPP e as propostas para as próximas legislativas. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Bel.